Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Continuando a leitura e reflexão dos trechos, não saias jamais de minha divina vontade. Então, no volume 9, trecho 36, 4 de julho de 1910, a agonia do jardim foi em modo especial para a ajuda dos moribundos. A agonia da cruz foi para a ajuda do último ponto, propriamente para o último respiro. Continuando meu habitual estado repleto de privações e amargura, estava a pensar na agonia de Nosso Senhor, e então ele disse: Minha filha, que sofrer de modo especial a agonia do jardim para ajudar todos os moribundos a morrer. Olha bem como se combina minha agonia com a agonia dos cristãos. Tédio, tristeza, angústia, suor de sangue, sentia a morte de todos e de cada um como se realmente morresse por cada um em particular. Portanto, sentia em mim os temores, as tristezas, as angústias de cada um, e com isto dava a todos ajuda, consolo, esperança, para fazer com que, como eu sentia suas mortes em mim, para que eles pudessem ter a graça de morrer todos em mim, como dentro de um só fôlego, com o meu alento, e súbito beatificá-los com minha divindade. É uma tremenda falta de confiança em Deus, né? Quando diante das dificuldades, as situações, não recorremos a Ele e buscamos com nossa própria força a solução, situação a qual é em vão, né? E certeza de queda, né? De tomar o errado como certo e o certo como errado, e até na condição aqui dos moribundos, a triste condição, né, do desesperar-se da fé, ou dessa total desconfiança em Deus, né, e se jogar no inferno. Que Deus os livre, que Deus nos livre de tal conduta, né, totalmente equivocada e cheia de amor próprio. Como ele mesmo disse, sentia a morte de todos e de cada um como se realmente morresse, por cada um em particular. Portanto, sentia em mim os temores, as tristezas, as angústias de cada um, e com isto dava a todos ajuda, consolo, esperança, para fazer com que eu sentia suas mortes em mim, para que eles pudessem ter a graça de morrer todos em mim, como dentro de um só fôlego, com o meu alento, e súbito beatificá-los com minha divindade. Se com ele morremos, com ele viveremos. Com ele sofremos, com ele reinaremos. Se a agonia do jardim foi de modo especial para os moribundos, a agonia da cruz foi para a ajuda
do último momento, especialmente para o último respiro, para que não houvesse o desespero, a desesperança, estando, pois, unidos a Ele, plenamente confiante nele. Ambas são as agonias, mas uma distinta da outra. A agonia do jardim, cheia de tristezas, de temores, de afazeres, de espantos. A agonia da cruz, cheia de paz, de calma imperturbável. E se gritei, tenho sede, era sede insaciável de que todos pudessem expirar em um último respiro, e vendo que muitos se saíam do meu último fôlego, pela dor gritei, tenho sede. E este tenho sede continua a gritar a todos e a cada um, como campanha, à porta de cada coração. Tenho sede de ti, ó alma. Ah, não saia de mim, senão entra em mim e expira comigo. Assim, não 6 horas da minha paixão, que dei aos homens para bem morrer. As 3 do jardim foram para a ajuda da agonia, as 3 da cruz para a ajuda no último suspiro da morte. Depois disso, quem não deve olhar sorridente para a morte? Quem não? Muito mais para quem me ama, para quem procura sacrificar-se sobre a minha própria cruz. Veja como é bela a morte e como faz mudar as coisas. Em vida fui desprezado, os mesmos milagres não fizeram os efeitos de minha morte. Ainda sobre a cruz houve insultos, mas assim que expirei, a morte teve a força de mudar as coisas. Todos se golpeavam o peito, confessando-me por verdadeiro Filho de Deus. Meus mesmos discípulos tomaram coragem, e mesmo aqueles ocultos se fizeram atrevidos e pediram meu corpo, dando-me honorável sepultura. Céu e terra, a plena voz, me confessaram Filho de Deus. A morte é uma coisa grande e sublime, e isto acontece também para meus próprios filhos, em vida desprezados, pisoteados, aquelas mesmas virtudes que, como luz, deveriam brilhar entre aqueles que rodeavam, ficam meio veladas. Seus heroísmos no sofrer, seus abnegados, seu zelo pelas almas lançam claridade e dúvida nos pensamentos. E eu mesmo permito estes véus para conservar com mais segurança e virtude, de meus amados filhos. A nossa felicidade, o nosso pleno gozo está com Deus no céu, enquanto nesta terra sim seremos desprezados, ignorados, tidos como louco, mas os véus se abrirão após a morte, e assim não é, depois que a pessoa morre, que a pessoa vai ver, fulano era tão bom, fulano era isso, era aquilo. É porque depois da morte que Jesus abre os véus, até para a preservação de tal alma, para que ela não se envaideça, para que ela não não se torne uma pessoa soberba, cheia de si, vivendo de interesse, mas não todo esse véu para mantê-la humilde e buscando e vivendo por um único fim, um único propósito, para a glória de Deus, e não vendo nenhuma recompensa, não recebendo nenhuma recompensa, mas somente fazendo, realizando os atos por amor, vivendo por amor. E eis a maior recompensa, a presença dele.
Como ele disse, a morte é uma coisa grande e sublime. Isto acontece também para meus próprios filhos, em vida desprezados, pisoteados. Aquelas mesmas virtudes que, como luz, deveriam brilhar entre aqueles que os rodeavam, ficam meio veladas. Seus heroísmos no sofrer, seus abnegados, seus abnegados zelo pelas almas lançam claridade e dúvidas nos presentes. E eu mesmo permito estes véus para conservar com mais segurança a virtude de meus amados filhos. Para conservar com mais segurança a virtude de meus amados filhos. Mas mal morrem estes véus, não sendo mais necessários, eu retiro-os, e as dúvidas se fazem certezas, a luz se faz clara, e esta luz faz apreciar seu heroísmo, faz-se então apreço de tudo, mesmo das coisas mais pequenas, assim que o que não se pode fazer em vida, a morte o supre, e isto é para o que acontece aqui embaixo, e pelo que acontece lá em cima. É propriamente surpreendente e invejável a todos os mortais. Então, ou seja, até os bem-aventurados se te reconhecem definitivamente o que realmente é após a nossa morte para esta vida terrena. Por isso, Deus diz, haverá mais alegria no céu por um cristão que se converte do que pelas 99 que não necessitavam de conversão, que já estava nele. E diante dos conhecimentos do livro do céu, quanta verdade, quanta glória de Deus, quanto conhecimento de Deus há de levar esta criatura aos outros no céu. A morte supre, e isto é para o que acontece aqui embaixo e pelo que acontece lá em cima. É propriamente surpreendente e invejável a todos os mortais. Volume 10, 11 de janeiro de 1912. O amor quer a correspondência do amor. O amor quer a correspondência. Tendo recebido a comunhão, meu sempre amável Jesus se fazia ver em todo o meu redor. E eu no meio, como dentro de um túnel. Agora quem pode dizer o que eu experimentei naquele túnel? Sentia-me imensa. No entanto, de mim não existia mais que o nada. Sentia que Jesus me infundia seu alento. Sentia este seu alento em torno de mim, e por toda parte. Mas não tenho palavras para expressar-me. Sou demasiado ignorante e escrevi-o só por obedecer. Depois Jesus me disse: minha filha, vê quanto te amo e como te tenho guardada dentro de meu túnel, isto é, dentro de mim. Assim deverias ter-me tu custodiado e reparado dentro de mim, dentro de ti. Assim deverias ter-me tu custodiado e reparado dentro de mim. O amor quer a correspondência do amor para poder ter o gosto de fazer uma surpresa maior de amor. Por isso não saias jamais de dentro de meu amor, de dentro de meus desejos, de dentro de minhas obras, de dentro de meu tudo. Não saias jamais. Não saias jamais. É o que vai dizer: deverias ter me custodiado e reparado dentro de ti. Hacemos essa custódia para Jesus. Esse muro de proteção, como vai dizer em outro trecho. O zelo.
guardado, reparado. A correspondência do seu amor a fazer por ele o que os outros nem sequer, né, têm interesse em conhecer para assim o ser para ele. Mas, pelo contrário, né, busca a todo custo a sua própria satisfação. E aqui sermos essa custódia de modo a reparar e formar o orvalho benéfico para estes, né, para que também se abram à verdade, a conheçam e a vivam, né, abandonando o caminho que têm vivido, a falsa felicidade. Volume 11, trecho 10, 8 de março de 1912. O que significa vítima? Esta manhã, o Padre G ofereceu-se vítima a Nosso Senhor, e eu estava pedindo e oferecendo para que o aceitasse. E meu amável Jesus me disse: minha filha, eu aceito de bom grado. Diga-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho-o vítima de minha vida oculta. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem, assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Tudo o que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo de seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Misericórdia. Assim, muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso eu empreguei a prolixidade de 30 anos. 30 anos ele ficou, né, na sua vida oculta, que reparando, refazendo o interior do homem, né, realizando, divinizando todos os atos. O meu pensamento, o bater do meu coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados a correr para o pensamento. O bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como o escolho a ele vítima para este ponto de minha vida oculta. Então eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelo interior malvado das outras criaturas. E muito a propósito o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhece mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas, e por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima, no qual quero que tome parte, e não só ele, né? E não só ele, mas também os demais, que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que lhe faço uma grande graça, aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim, mais que o batismo, porque se trata de ressurgir em minha própria vida. E devendo a vítima viver comigo de mim, me é necessário lavar de toda mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça para poder admiti-la a viver comigo, assim que de agora em diante tudo o que ele faça não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá são coisas minhas. Depois disso, parecia que Jesus olhava em torno de mim e lhe disse: que vês, ó Jesus? Não estamos sozinhos? E ele: não. Há outras pessoas. Eu as atraio em torno de você para tê-las mais estreitas comigo. E você as ama muito? E ele sim, mas gostaria mais desenvoltas, mais confiantes.
mais audazes e mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas, porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. De outra maneira, anulam o estado de vítima. Ele acabou de dizer que aceitaria o estado de vítima não só dele, mas também de outra. E há outras. Há ainda outras. Como ele disse, eu as atraio em torno de você para tê-las mais estreitas comigo. A necessidade que estas têm dele. Né? Todos temos. Mas outras têm ainda mais, porque ele vai servir delas para chegar no coração de outras que estão mais distantes, mais fechadas. E por isso é de suma importância, né, o que ele está pedindo, sim. Gostaria que fossem estas mais desenvoltas, mais confiantes, mais audazes e mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas, porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. É o próprio Cristo quem vive, não sou eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então, de outra maneira, anulam o estado de vítima, como foi falado, né? Só quem vive na divina vontade, só quem está inserido, né, em seus conhecimentos, em suas verdades, que dão a Jesus, né, a verdadeira e plena reparação das ofensas, porque entra, né, no seu ato único, entra na sua vontade, é partícipe de seu sacrifício. Né, diferente da oferta feita na santidade das virtudes. É de suma importância, né? Até como ele mesmo disse, a necessidade de ser mais desenvolta, mais confiante, mais audaz e mais íntimas com ele, fundidas a ele, sem nenhum pensamento delas mesmas, sem amor próprio, sem respeito humano, mas vivendo para um único fim, um único propósito, né? A glória de Deus e a salvação das almas. Devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. O que me acontece é a vontade de Deus, é para a sua maior honra e glória. A Deus toda a glória, para mim toda a confusão, já dizia Luísa. Se vivemos de outra maneira, anulamos então o estado de vítima. Aqui não tem o selo, o carimbo da divina vontade. Então eu, tendo um pouco de tosse, disse-lhe: Jesus, faz-me morrer de tuberculose. Em breve, faz-me ir, leva-me contigo. E Jesus: não me faça ver que fica descontente, pois assim eu sofro. A ingratidão humana. O interesse, ela queria ir logo ao céu. Até diante da condição que o mundo se encontra, o abandono, a rejeição das criaturas, em direção a Deus. Meu Deus, leva-me daqui. Leva-me daqui. Até para que eu não me ofenda, até para que eu não saia da sua vontade, não saia do seu divino querer, não me volte a mim mesmo. Inúmeros são os motivos humanos que a criatura pode alegar. Mas Jesus disse, aí ele diz a cada um, não me faças ver que fica descontente, pois assim eu sofro, descontente com o estado de vida em que se encontra, descontente com o trabalho que se tem junto a ele, pois assim eu sofro, como dizia no trecho anterior, a correspondência no amor. O amor que é a sua correspondência.
É exatamente o que dizia do trecho anterior. Sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco. E se não morresses de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose. Eita. E se não morrer de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose. Ah, não saias de minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso. O estado em que nos encontramos, seja ele qual for, seja o nosso paraíso, porque é a vontade de Deus. Aceitemos então o que nos acontece, boas ou não tão boas, permanecendo no seu divino querer, na sua vontade. Antes o paraíso do meu querer, que ele mesmo diz, antes o paraíso do meu querer, seu estado bom ou não tão bom. Por quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Que quando damos a ele a correspondência do seu amor, ele que não se deixa vencer em generosidade, se derrama ainda mais, em seu amor, em sua bondade, em seus conhecimentos. Então correspondamos ao seu divino querer, a fim de crescer nesse conhecimento, nessa consciência e termos cada vez mais a posse dele mesmo, por completo em nós. De dizermos com propriedade, eu vivo, mas já não sou, mas eu quem vivo. É Deus quem vive em mim. Volume 11, trecho 40. 1º de novembro de 1912. Quem pensa em si mesmo empobrece e sente necessidade de tudo. E os trechos vão se entrelaçando. Quem pensa em si mesmo empobrece e sente necessidade de tudo. Estando muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, estava rezando e reparando por todos, que é o ato único de Deus. Rezando e reparando por todos, em seu divino querer. E em minha extrema amargura dirigi o pensamento para mim e disse: piedade de mim, Jesus, perdoa esta alma, teu sangue e tuas penas não são também minhas? Acaso valem menos para mim? E enquanto isso dizia, meu adorável Jesus, de dentro me disse: ah, minha filha, o que fazes pensando em você? Tu assim desces e de dona te reduzes à mísera condição de pedir. Pobre filha, com pensar em ti mesma te empobreces, pois estando em minha vontade tu és dona e por ti mesma podes tomar o que queiras. Como ela estava aqui rezando pela salvação de todos. Então, dando o beijo do amor divino a cada criatura. E ela não necessitava disso, porque ela era a dona, ela já tem em posse. Ou seja, Jesus vivendo nela. Tudo que é dele é dela. Tudo que é meu é teu. E assim, a todos os filhos da divina vontade, tudo que é meu é teu em posse. Pode dar, pode distribuir, como ela estava a fazer, rezando pelos outros.
né? Estava rezando e reparando por todos, distribuindo os bens, as graças, os dons de Deus, né? O orvalho benéfico, né? E a graça repousando sobre todos, né? Fortalecendo o fraco, levantando o caído, né? Dando, restabelecendo a vista ao cego, né? Curando, né? Os coxos, né? Como se deu nos atos de Jesus, nas Escrituras. Mas aqui em âmbito universal, na divina vontade, né? Se estende então a todos. E não se trata aqui da cura física, mas espiritual, né? A cegueira espiritual, os paralíticos espirituais, os mudos espirituais, os ouvidos, né, surdos à palavra, as mãos preguiçosas, né, que não trabalham, né, na edificação desse reino, enfim. Né, Deus que conhece a debilidade, a necessidade de cada um, dará segundo a necessidade de cada um, segundo as disposições de seu coração. Né? Entramos nesse ato único de Deus, na divina vontade, e portanto é o que ele insiste: não saias de seu estado, a qual o propósito, né? A que fostes criado, a ser um comigo, não saias. Então, continuando, né? E este não sair é não fazer isso aqui, né? Que ele está dizendo: ah, minha filha, o que fazes pensando em você? Tu assim desces e de dona te reduzes à mísera condição de pedir, de um pedinte. Né? Pobre filha, com pensar em ti mesma te empobreces, pois estando em minha vontade tu és dona e por ti mesma podes tomar o que queiras. Se há algo que fazer em minha vontade é rezar, reparar pelos demais. E eu, Docíssimo Jesus, tu amas tanto que quem está em tua vontade não pense em si mesmo. E tu pensas em ti mesmo? Que pergunta tão desbaratada. E Jesus, não penso em mim mesmo. Pensa em si mesmo quem tem necessidade de alguma coisa. Eu não tenho necessidade de nada. Que eu sou a mesma santidade, a mesma felicidade, a mesma imensidão, altura, profundidade. Nada me falta. Meu ser contém em si mesmo todos os bens possíveis e imagináveis. Se algum pensamento me pudesse ocupar, é o pensamento do gênero humano, que tendo tirado de mim, quero de volta a mim. E em tais condições ponho as almas em querer verdadeiramente fazer minha vontade. São uma só coisa comigo, as torno donas de meus bens, porque na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, e o que eu quero elas. Então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está, na verdade, em minha vontade. Ou bem que se dá suas escapadas, como você está fazendo agora. Nem mais, nem menos. Não te parece estranho que quem formou uma só coisa, um só querer comigo, me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas, enquanto a constitui dona junto comigo? Eu não sei que piedade, que perdão dar-lhe, pois dei tudo. No máximo deveria ter piedade e perdoar-me a mim mesmo de alguma falha, o que não pode ser jamais. Portanto, te recomendo, não saia de minha vontade e que continue não pensando em você mesmo, mas nos demais, nos que não têm posse, nos que não são donos, nos que não têm tal conhecimento de tais verdades.
né? Continue não pensando em você mesmo, mas nos demais, como tem feito até agora. De outra maneira, viria a empobrecer e a sentir necessidade de tudo. Não se tem nem o que dizer, né, em relação a esse trecho, é até o que a Aline costuma dizer sempre, e é bem isso mesmo, né? Eu não tenho que pedir, eu tenho que dar. E, no entanto, até como ela mesma fala, né? Tira de mim e dá para eles. Né? Eu tenho que caminhar nesse âmbito, a ponto de pedir sim a Deus, né? Que tire de mim e dê para eles. Dê para os que não têm. Né? Então, se é tudo meu, se tudo que é dele é meu, eu devo distribuir aos outros, levar aos outros. Né? O modo mais concreto, né? E prático é aqui, né? O compartilhar com os demais esses ensinamentos, essas verdades, né? Desses escritos, né? Fazendo o que a gente faz aqui no YouTube. E assim, e estendendo assim todo esse ato prático em todo o âmbito da nossa vida, em tudo que fazemos. Né? Não pensando em nós mesmos, que o pensar em si mesmo paralisa. Né? Como ele disse, empobrece. Empobrece. E nos leva a sentir necessidade de tudo. Entra a desconfiança, o amor próprio, o achar que depende de si mesmo, de suas forças humanas. No entanto, é exatamente o contrário, é um esvaziar-se de si mesmo para ser cheio de Deus, de sua força, de sua vontade, de seu tudo. Volume 11, trecho 67, 27 de novembro de 1913. A divina vontade é o ponto mais alto que pode existir no céu e na terra. Meu sempre amável Jesus continua me falando de sua santíssima vontade. Minha filha, por quantos atos completos de minha vontade faz a criatura, tantas partes de mim toma em si. E por quanto mais toma de minha vontade, tanta luz adquire e dentro de si forma o sol. E como este sol se formou da luz que toma na minha vontade, os raios deste sol estão concatenados com os raios de meu sol divino, assim que um se reflete no outro, um flecha ao outro e mutuamente se flecham, e enquanto isso fazem, o sol que minha vontade formou na alma vai se engrandecendo sempre mais. Né? A importância da constância, né? Vai se engrandecendo sempre mais, porque o ato único de Deus é contínuo, né? Não para, né? Está em crescimento continuamente. E eu, Jesus, estamos sempre aqui em tua vontade. Parece que não tens outra coisa que dizer. E Jesus, minha vontade é um ponto mais alto que pode existir no céu e na terra. E quando a alma chegou a ela, subjugou tudo e fez tudo. E não lhe resta mais que habitar no alto destas alturas, gozá-las e compreender sempre mais esta minha vontade. Ainda não bem compreendida, nem no céu, nem na terra. Os próprios bem-aventurados pouco conhecem. Nós, além de conhecer, ainda podemos viver na prática. Porque o reino da divina vontade é aqui para os viadores. Os atos práticos, concretos e completos. É preciso tempo para estar conosco, porque pouco compreendeste
e muito te falta compreender. A minha vontade é tal que quem a faz pode dizer-se Deus na terra. Né? A minha vontade é tal que quem a faz pode dizer-se Deus na terra. E como a minha vontade forma a beatitude do céu, assim estes deuses que fazem a minha vontade formam a beatitude da terra e daqueles que estão com eles. E não há bem que sobre a terra exista que não se deva atribuir a estes deuses de minha vontade. Não há bem que há sobre a terra, e não há bem que sobre a terra exista que não se deva atribuir a estes deuses da minha vontade. Então ele sustenta o mundo, a terra, por conta desses filhos da divina vontade, como já foi dito, ou como causa direta ou indireta, mas tudo a eles se deve. É porque os demais estão a roubar de Deus. Recebem a vida, a saúde para viver para si mesmo, para satisfazer os seus desejos, seus prazeres. Até a sua vida de pecado. Então, e assim como no céu não há felicidade que de mim não saia, assim na terra não há bem que exista que não venha deles. Então, por causa do Filho da Divina Vontade, o sol nasce todas as manhãs, por causa do Filho da Divina Vontade, tudo se dá. O crescimento das plantas, o cantar dos pássaros, tudo. Aos filhos da Divina Vontade, os que dão a ele a correspondência desse amor, do seu amor, e não vive para si, para satisfazer os seus desejos, as suas expectativas, não, mas em tudo está. Está ele fundido a Deus, à vontade de Deus, ao plano, ao projeto original de Deus. Amém, filho de Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.